precisamos no nome de Jesus. Amém? Presbítero Damasceno, em nome de Jesus. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Uma vez mais, é um motivo de muita, aleluia, alegria poder estar na casa do Senhor juntamente com a amada igreja em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sem demora, aleluia, abra comigo no Salmos 125. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a nossa pastora Yornan, aleluia, no culto passado, estava ministrando a palavra do Senhor nos Salmos. Alguém lembra? Oh, aleluia. Sem a pastora Yornan, alguém lembra? 122. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Mediante a isto, amado, no decorrer da mensagem, o Senhor propôs em meu coração esse salmo de número 125. Amém? Então vamos ler apenas 2 versículos em nome de Jesus. Versículo 1: os que confiam no Senhor serão ou são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Como a nossa pastora falou, amado, é um cântico dos degraus que começa ali, né, isso no Salmo 120 e vai até, aleluia, no 134. Estes salmos, aleluia, qual vai nos relatar, amado, que são os hinos louvados, que são os hinos, aleluia, apresentados ao Senhor em uma peregrinação do povo indo à casa do Senhor. Desde já, uma pergunta para mim e para você: qual o hino, qual o louvor, qual a adoração que eu e você temos quando estamos indo para a casa do Senhor? Qual? Será que temos vindo, ou estamos vindo para a casa do Senhor com gratidão, com louvor e adoração a Ele, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar na casa dEle? Ou estamos vindo porque fui chamado, porque fui convocado, porque eu sou obreiro, porque eu faço isso, faço aquilo? Por quê? Desde já, aleluia, a nossa pastora pegou no culto passando o quê? Alegrei-me quando alguém chega para mim e fala: vamos, para onde? Para um show. Vamos para cá, tem um cantor gospel. É isso? Não, vamos à casa do Senhor. Então, com isso, o salmista no Salmo 125 vai chamar a minha e a sua atenção para quê? Quando eu vou na casa do Senhor, eu preciso ir. Por quê? Porque eu confio no Senhor. A pergunta que não quer calar, mas no século 21 é: será que verdadeiramente temos confiado no Senhor? Será que temos verdadeiramente depositado nossa esperança no Senhor? Será que verdadeiramente temos, aleluia, praticado essa confiança no Senhor? Todavia, os momentos que passamos em nossas vidas, amados, é para nos levar a refletir se estamos ou não. Todavia, as promessas daquele que tem da parte de Deus, fiel é que tem prometido. Mas é necessário fazer o quê? Confiar no Senhor. Confiar, se alegrar. O nosso pastor falou em relação do dízimo das ofertas. Eu vou ser um dizimista, eu vou ser um ofertante, por quê? Porque estou sendo intimado, porque estou sendo obrigado? Não, porque eu confio naquele que prometeu, é fiel para cumprir. Então, se ele é fiel para cumprir, eu preciso fazer o quê? Confiar e esperar. A pergunta é: será que eu tenho esperado?
esperei com paciência no Senhor. O X da questão toda, amado, é que aqueles que confiam no Senhor, o salmista vai dizer algo. O salmista vai apresentar algo. Eles serão, significando o futuro próximo, ou em algumas traduções vai dizer que eles são, significando presente. Agora, não é ontem, não é amanhã, mas é agora. Eles são o quê? Eles permanecem firmes, eles não se abalam. Diante as dificuldades, diante as lutas, diante, amado, dos problemas do dia a dia, aquele que confia no Senhor, ele acredita, ele confia que a vitória vai chegar. Mas isso, amado, não é somente um dia. O salmista vai nos dizer que o choro pode durar mas a alegria virá ao amanhecer. Mas todavia, o problema só vem uma vez e pronto, acabou? Todo santo dia, amado, passamos por alguma situação. Todo santo dia enfrentamos alguma situação. É por isso que Jesus chega e declara dizendo o quê? Basta a cada dia o seu mal. Mas se Jesus declara que cada dia tem um mal, eu preciso depositar o quê? Minha confiança, minha esperança, minha fé, aonde? No Senhor. Porque uma vez que eu faço isso, eu passo a ser o quê? Comparado a algo que não se abala, a algo que não vai de um lado nem para o outro, a algo que não tem dois pensamentos, a algo que, aleluia, permanece firme, acreditando naquele que prometeu. Eu não sei como é que você está, amado, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está a sua vida, mas de uma coisa eu sei: se você for fiel a Deus, permanecer firme, Ele vai cumprir a promessa. Glórias a Deus, aleluia. Os que confiam no Senhor, amado, como já foi se falado, eles são comparados. Tenho aqui uma comparação, amado, com algo que não se abala. E significando, sabe o quê? Que essas pessoas, elas se tornam pessoas fortes e pessoas inabaláveis. Pessoas que não, amado, deixam de acreditar. Pessoas que confiam, acreditam na que Deus pode operar o milagre. Mas é necessário fazer o quê? Andar. É necessário tomar posse. É necessário, amado, sair. Aleluia, da onde estamos. Para quê? Para que venhamos alcançar. O salmista, amado, do 120 ao 134 é um salmo de quê? De louvores daqueles que não estão parados, mas daqueles que estão o quê? Andando, estão a caminho da onde? Da Jerusalém. Aonde para adorar, aonde vai louvar, aonde vai glorificar. É um povo que não está parado, mas é um povo que está o quê? Cantando, louvando, indo em direção à casa do Senhor. Observe, meu irmão, minha irmã, que, aleluia, esse que fica, amado, ele tem uma vida, sabe o quê? Espiritual, estabilizada. Como é que está a minha e a sua vida espiritual, amado? Será que tem faltado algo? Será que precisa de mudança? Será que precisa de alguma coisa, de uma intervenção da parte de Deus? Precisamos ter esse cuidado, amado. Cuidamos, cada um aqui de nós tem uma casa, amém? Cada um tem sua casinha aqui, quarto, sala, cozinha, banheiro. Mas observe que você cuida do quarto, da sala e da cozinha. Mas o banheiro você deixa lá. O que acontece quando você deixa o banheiro de lá? Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas? O banheiro fica sujo. Mas você mantém o restante dos ambientes. E significando o que, amado? Se tem algo na nossa vida que precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisamos fazer o quê? Pegar aquilo que está em nós, que está bom, que está estabilizado, confiar que Deus vai sustentar e pedir força a Ele para que eu venha melhorar em outras áreas. Aonde que eu estou errando? Aqui já foi te falado. Pode ser um dos pontos que eu esteja errando, que a igreja esteja errando, o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Mas o meu louvor está
Porque eu confio que Ele é poderoso para cumprir o que está na sua palavra. Ser fiel no pouco, que é do muito, eu te colocarei. E outra, amado, mesmo passando por algumas situações, eles que confiam no Senhor, passando por dificuldades, passando por perseguições, passando por qualquer tipo de problema, amado, a fé dele continua inabalável. Ele continua acreditando, ele permanece. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreu. Lucas também vai nos dizer, amado, que nada é impossível para o nosso Senhor. Mas para isso acontecer na minha e na sua vida, precisamos fazer o quê? Confiar. Precisamos fazer o quê? Acreditar. Precisamos ter a nossa fé verdadeiramente firme naquele que pode operar todas as coisas. Aleluia! Outra, amado, mas se permanecermos ativos nossa fé, não seremos abalados. Permaneça a sua fé firme, amado. Permaneça a sua fé. Tenha a alegria de fazer a obra do Senhor. Tenha a alegria de contribuir na casa do Senhor. Tenha a alegria de quando alguém fala, vamos na casa do Senhor. Isso é a fé daquele que está firme diante do Senhor. É fácil? Não. É toda hora, mas todo instante vem as dificuldades. Como já foi falado neste lugar aqui, as redes sociais estão bombardeando aí, amado, dizendo que não precisa vir mais para o culto, que é bobeira, só precisa vir uma vez no dia, uma vez no mês, quer dizer, só precisa fazer o quê? O culto pode ser em casa mesmo, não precisa estar no templo. Não, mas esse que confia no Senhor, ele permanece firme, ele permanece confiante, ele permanece sem se abalar, ele permanece acreditando. Sabe por quê? No versículo 2, como estão os montes à roda de Jerusalém. Eu não sei se você sabe que Jerusalém, amado, ela é cercada por várias montanhas. Aleluia! E assim a Bíblia está comparando, o salmista está comparando o que? O Senhor está. O Senhor não esteve, o Senhor não estará, o Senhor está. Significando o que? Presente. O que Jesus chegou e falou, amado? Mateus 28. Ir por todo mundo, fazer o que? Pregar o Evangelho, não é isso? E ele faz o que mais? E eu estarei convosco. Quando? Todos os dias das vossas vidas. Então, amado, se Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, promete, garante que está conosco, então por que, amado, deixar que os problemas, as dificuldades venham abalar a nossa fé? Não deixe, continue acreditando, continue confiando, porque fiel é Deus que tem te prometido. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O povo, amado, está aí na casa do Senhor, o povo está, aleluia, confiando no Senhor. E quando o povo está confiando no Senhor, ele diz o que? A Bíblia vai dizer que tem um caminho mau, tem um dia mau. Jesus chega e declara que tem dois caminhos, o estreito e o largo. A pergunta é, qual caminho nós estamos? Qual o caminho que nós estamos? Se estamos no caminho largo, amado, está tudo tranquilo, está tudo bom, está tudo favorável. Mas se estamos no caminho estreito, tem alguma coisa que está impedindo a gente caminhar. Que esse caminho estreito não entra o meu eu, não entra as minhas vontades, mas entra o quê? A vontade do Senhor, a vontade de Deus. Para quê? Para que eu venha alcançar o que Deus tem para a minha vida. Estamos em um caminho que está nos levando para o céu. Esse caminho, amado, esse que eu estou à porta e bato, não é isso? Ele vai bater, ele está batendo. E esse caminho, ele é o quê? Ele é estreito. Mas será que estamos? Aleluia! E você quer saber qual é o caminho? Jesus declara isso aonde? João 14. E disse Jesus, faz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como é que eu vou acreditar nisso se eu não confio no Senhor? Se
mim, então Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, eu preciso louvar, eu preciso adorar, eu preciso buscar. Quando eu estiver indo para a sua casa, buscar a face dele. Aleluia. Precisamos fazer isso, amado. A Bíblia vai nos relatar de vários homens, amado, que passaram por situações que confiaram no Senhor. Quem se lembra a história de Abraão aqui, amado? Abraão foi chamado. Abraão ouviu a voz do Senhor com um pedido, uma ordem, que ao foi: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai nos dizer, amado, que Abraão ouviu a voz do Senhor e foi. E saiu. O Senhor chega para mim e fala para mim e para você, dizendo: faz isso. E eu e você não queremos fazer. O Senhor manda eu ir para um lugar, mas eu não quero ir. O Senhor fala para mim: meu filho, não deixe de ir na minha casa buscar minha face, mas eu não quero vir. Eu quero vir quando der a minha vontade. Não, amado, vamos fazer isso não. Abraão começou a sua jornada, assim como eu e você começamos a nossa neste lugar. Precisamos ter o que? Ativar a nossa fé dia após dia, para que a nossa fé, amado, não venha ser uma fé pequena. E mesmo se ela estiver pequena, Jesus pode aumentar ela, para que nós venhamos deixar de ser natural e viver, amado, o sobrenatural de Deus nessa terra. Tem um céu para vir, amado. Tem um céu para vir, mas enquanto o céu não vem, ele faz parte de cada um de nós aqui nessa terra, dentro de nós. Aquele que habita lá em cima, amado, chamado Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele habita dentro de cada um de nós. Então ele nos revela, ele nos mostra, amado, como é o céu. Nem que seja em uma fração, mas ele nos revela, amado. Mas como é? Como que fica aí? Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar hoje. A minha bênção chegou, eu preciso confiar. A minha cura não chegou, eu preciso confiar. A minha libertação chegou, eu preciso confiar. Se a minha bênção chega, eu confio. Se ela não chega, eu também preciso continuar confiando. Dia por dia, porque a maior bênção, a maior vitória da raça humana não é nessa terra, amado. É alcançar a salvação de Deus, amado. É alcançar a salvação, é alcançar um grande dia, a qual Jesus vai declarar: vinde, bendito do meu Pai, e entrai pela porta. Porta essas mansões celestiais. Vinde, vinde. Essa é a maior vitória. Mas só iremos conquistar isso, amado, se permanecermos no quê? Os que confiam no Senhor. Precisamos continuar confiando. O desemprego chega, a enfermidade chega, porque ninguém é um robô. Ninguém vive em Marte. Todo mundo vive nessa terra, então todo mundo passa por suas aflições. Mas todavia, se eu e você permanecermos fiéis ao Senhor, amado, Ele está em nossa volta. A Bíblia vai nos dizer que Ele, aleluia, compara o povo, aleluia. O Senhor vem com as suas asas, amado, como uma galinha vem cobrir os seus pintos para protegê-lo. Assim é o Senhor querendo proteger o povo, o seu, aquele que chama pelo seu nome. Aquele que clama por Ele, aquele que busca por Ele, o Senhor livra. O Senhor, amado, abençoou Abraão. O Senhor abençoou José. O Senhor abençoou, amado, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque não se abalaram diante a dificuldade que estavam passando, a dificuldade que enfrentaram. José do Egito, amado, não se prostrou-se. E a Bíblia vai nos dizer que o Egito foi ricamente abençoado por um homem. Uma nação abençoada por um homem. Sadraque, Mesaque e Abednego, amado, por não se prostrarem, foi feito que através desse homem, amado,
confiaram no Senhor. Continua confiando, amado. Se a salvação da sua família não chegou ainda, confia, acredita. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia. Mas Damasceno está difícil, Damasceno está complicado. Cada dia que passa só piora. Os que confiam no Senhor, amado, permanece para sempre. Acredita, confia, porque fiel é Deus que tem te prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos, amado, aprender com os antepassados que estão relatados na palavra de Deus, que passaram por várias situações, por várias dificuldades, mas permaneceram fiéis ao Senhor. Permaneceram fiéis ao Senhor. Com isso, meu irmão, minha irmã, se alegre. Se alegre. Se alegre nas promessas que Deus tem sobre a tua vida. Se alegre. Mas Damasceno nenhuma se cumpriu ainda. Ei, a pergunta que não quer calar: será que eu e você estamos já preparados para receber? Será que eu e você já estamos preparados? Damasceno, mas eu já passei disso, já passei daquilo. Damasceno, eu já fiz de tudo. Ei, mas ainda você não está pronto para receber. Porque o que Deus tem para mim e para você, amado, é muito mais do que pensamos ou imaginamos. É muito grande, amado. É completo, é magnífico, é extraordinário. Mas é necessário que eu e você venhamos fazer o quê? Acreditar. Viemos fazer o quê? Confiar que o Senhor está em nossa volta, que o Senhor está nos protegendo hoje e até que Ele venha. Em nome de Jesus. Assim, amado, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Você que está nos ouvindo, que vai nos assistir no próximo futuro, que Deus te abençoe. Assim como diz a palavra do Senhor, os que confiam, tá? Não é qualquer um, é os que confiam em quê? Não é no braço do homem, não é em arma, não, é os que confiam no Senhor. Receberá a sua vitória, receberá a sua bênção, receberá o seu milagre. Então, meu irmão, minha irmã, receba o Senhor. Deixa o Senhor trabalhar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você verá o agir de Deus e Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do